Salve, salve, galerinha! Nossa videoaula de hoje será sobre esse logaritmo, o logaritmo natural. Para muitos pode parecer complicado, complexo, mas na realidade você vai ver que agora está fácil, tá bom? Porque o logaritmo natural nada mais é do que uma variação, né, do que nós já sabemos de logaritmo, tudo bem? Então, nós vamos ver aqui, eu pus um resuminho breve na nossa tela aqui, para que a gente possa recordar algumas coisas, tudo bem? Olha só, a definição de logaritmo nós temos o seguinte, que o logaritmo de b na base a tem que ser igual a x, e isso acontece se e somente se esse a elevado a x for igual a b, ou seja, esse azinho aqui, quando a gente elevar ele a x, o resultado vai ser o carinha que está aqui, o b, tudo bem? É basicamente isso que nós escrevemos aqui, ó, a elevado a x é igual a b, tudo bem? E o que seria esse limite que está escrito aí embaixo, então, professor? Esse limite aqui, pessoal, é o que origina o número de Euler, tudo bem? Se nós pegarmos essa expressão, 1 mais 1 sobre x, e elevar a x, e a gente começar a fazer o seguinte, eu pego esse x, eu vou substituindo ele por valores cada vez maiores, certo? Eu vou pegando aqui, coloco 10, elevar 10. Pego 100, elevar 100 também. Todo valor que eu colocar para x aqui embaixo, eu coloco para x aqui também. Isso é a noção intuitiva que a gente tem de limite, tudo bem? Então, no conteúdo novo de aprofundamento, né, nessa nova disciplina de aprofundamento de matemática, nós vemos isso no novo ensino médio, no segundo ano do ensino médio. E vocês vão ter uma noção ali, uma noção intuitiva de limite. Então, a gente vai pegar esse x aqui, eu vou elevando ele cada vez a um número cada vez maior, o máximo que eu conseguir fazer. Então, eu estou indo com esse número para um número muito grande, ou seja, eu estou indo com ele para o infinito positivo. E isso faz com que o resultado dessa expressão seja um número cada vez mais aproximado desse número que está aqui embaixo, tudo bem? Esse número a gente chama de número de Euler, tá certo? Esse número de Euler ele tem essas aproximações aqui, 2,71828, e assim sucessivamente. Ele é um número assim como o π, tudo bem? Que nós já usamos há muito tempo aí no ensino médio, né? Desde a educação básica, quando você começa a trabalhar ali a área do círculo, o comprimento da circunferência, a gente já tem trabalhado o π. Já esse número aqui, ele é pouco usado, mas agora nós vamos começar a fazer um uso mais contínuo dele, né? Então, esse número é o número de Euler que nós chamamos, tá certo? Professor, por que você está falando sobre o número de Euler se o senhor começou a aula dizendo que ia explicar sobre o logaritmo natural? Porque basicamente é isso, tá, pessoal? O logaritmo natural tem uma relação com o número de Euler. Nós vamos verificar aqui agora mesmo, quando nós formos calcular esses logaritmos aqui. Esses logaritmos que eu coloquei aqui embaixo, pessoal, eu fiz propositalmente, né? Eu coloquei um logaritmo e não coloquei nada na base desse logaritmo aqui, né? Ali eu tinha um A, que significa que teria que ter um número, né? E esse número A, a gente sabe por definição que esse A tem que ser um número diferente de 1, esse A tem que ser um número maior que 0. Ainda na oportunidade, né, nós podemos lembrar também que B tem que ser um número maior que 0, tá certo? Nós temos aqui que B é um número maior que 0. E quem é esse A? Lá nos logaritmos, quando a gente estudou logaritmo, a gente vai lembrar que o logaritmo aqui, quando não apresenta um número qualquer aqui na base, ele tem, na realidade, uma base que a gente chama de base decimal, né? Então, uma base 10, certo? Se a base aqui é 10, pessoal, o que nós temos, então? É que 10 elevado a x tem que ser igual a 100, tudo bem? Então, o que nós temos é que 10 elevado a x tem que ser igual a 100. Aqui agora a gente relembra ali, né, o conteúdo de equação exponencial, né? A gente tem que fazer as duas bases ficarem iguais para a gente poder anular a base, né? 10 elevado a x é a mesma coisa que, então, esse 100 não é a mesma coisa que escrever 10 ao quadrado? Pronto, as bases ficaram iguais, eu posso ignorar essas bases e eu tenho, então, que x é igual a 2. E se você fizer, você vai ver que, de fato, 10 elevado ao quadrado é igual a 100, né? Agora, olhando para esse logaritmo aqui, isso aqui é o logaritmo natural de e. Professor, por que você colocou esse logaritmo natural de e, explicou sobre o número e ali em cima? Pelo seguinte fato, pessoal, o logaritmo natural de um número a qualquer, olha só, o logaritmo natural de a é a mesma coisa que eu escrever, isso daqui é a mesma coisa, tá? Que eu escrever o logaritmo de a
na base E, tá bom? É só isso. Então, significa que quem que é o ln? Esse ln aqui, pessoal, ó, esse ln, ele na realidade é esse carinha aqui, ó, tá? O log de qualquer coisa na base E. Eu só troco um pelo outro, então eu não escrevo log na base E. A gente escreve ln, tudo bem? Agora percebam o que nós temos aqui. Nós temos então aqui o ln de E. Isso aqui não é a mesma coisa que eu escrever o log de E na base E. Olha só que interessante. Se eu estou escrevendo isso, percebam que existe uma propriedade dos logaritmos que já me dá o resultado disso daqui. Mas mesmo assim, você ainda pode fazer pelo cálculo da propriedade usando a definição, né? Então você tem que E elevado a x tem que ser igual a E. E quando eu não tenho nada no expoente, eu tenho um númerozinho 1 aqui, né? Então significa que as bases ficaram iguais, x é igual a 1. Portanto, a gente tem que o logaritmo natural de E é igual ao logaritmo de E na base E, que é igual a 1, tudo bem? Então, o logaritmo natural de E é igual a 1. Muito fácil. Logaritmo natural, então, pessoal, nada mais é que uma variação do que nós já sabemos sobre logaritmos, tudo bem? Vale para ele todas as propriedades que nós aplicamos aos logaritmos também, porque ele é um logaritmo. A única diferença é que lá na base nós temos o número E, que é esse númerozinho que eu demonstrei para vocês. Outra coisa que vocês vão perceber é que raramente a gente precisa usar esse número nos nossos cálculos, tudo bem? Geralmente, nós usamos o conceito, né, e as definições de logaritmo para fazer esse número desaparecer e a gente chegar a algum resultado. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais aplicado, que caiu em alguns vestibulares já. Ó, vejam bem, considerando que x é igual a ln de 5 e que y é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x, que é igual a sobre b, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros sem o zero. Agora, se A e B são primos entre si, o que significa isso, pessoal? Quando eu digo que dois números são primos entre si, quando eu escrevo eles na forma de fração, isso aqui é uma fração irredutível, tudo bem? Então, não dá para reduzir. Então, essa fração é irredutível, ou seja, não tem um número que eu divida em cima e embaixo que dê exato, tá bom? Então, se A e B são primos entre si, ou seja, a fração A sobre B é irredutível, calcule o valor de A mais B. Ah, professor, aí não dá não, tem que usar um sistema, alguma coisa. Não, nem precisa, olha só. A gente tem que, se x é igual ao ln de 5, vocês concordam que eu posso dizer, vocês concordam comigo, que ln de 5 é igual a x? Sim, né? Porque da mesma forma que x é igual a ln de 5, ln de 5 também tem que ser igual a x. Mas o que a gente acabou de ver, pessoal? Que ln é a mesma coisa que eu escrever o log na base E. E o 5 permanece ali, né? Olha só. Isso é a mesma coisa do que está em cima. Então, esse resultado que nós temos aqui é a mesma coisa do que está em cima. Pessoal, desde já peço perdão aí pela voz, tá? Não está muito bem a garganta, estou com a laringite, mas estamos aqui fazendo a videoaula para você aprender um pouquinho mais junto comigo, tá bom? Olha só, desde já curte, comenta, compartilha, viu, pessoal? Se você achou interessante, se você tem alguma dúvida, se quer que eu faça um vídeo específico, comenta aí para que eu possa estar tirando um tempo para fazer um vídeo para você, tá certo? Então, o que nós temos é que, pela definição do que nós já aprendemos de logaritmo, esse carinha aqui, elevado a x, tem que ser igual a 5. Todo mundo concorda? Então, nós temos que e elevado a x é igual a 5. Bom, vou parar por aqui. Não vou me alongar mais nesse cálculo. Por quê? Porque, olha só, o e elevado a x ele já apareceu aqui. E aqui eu tenho algo parecido com ele também. Bom, professor, nós só temos e elevado a x. Então, a gente já sabe que esse primeiro ali é 5. Mas esse e elevado a menos x, aí já complicou, professor. Não. Vejam comigo, pessoal. Nós temos que, pela definição de potenciação, e elevado a menos x é a mesma coisa que nós escrevermos isso daqui como uma forma de uma fração invertida. Quem está aqui embaixo quando não tem nada, pessoal? Não tem o número 1? Lembrou aí, né? Então, a gente tem que 1 sobre e elevado a x é a mesma coisa que e elevado a menos x, certo?
Então, nós já temos essa definição aqui. Uai, mas espera aí. Então, percebe o seguinte, e elevado a menos x é igual, então, a 1 sobre quem é, pessoal? E elevado a x. Quem é esse número aqui? Ele não é esse número aqui? Então, nós temos que isso aqui é 1 sobre 5. Agora, basta que nós façamos aquele cálculo ali. Porque nós temos o seguinte, y é igual a isso, só que isso é igual a sobre b. Então, vamos fazer assim, ó, a sobre b é igual, porque eu posso ler daqui para lá também, né? E elevado a x menos e elevado a menos x. Concordam? Então, nós temos que a sobre b é igual... Quem é e elevado a x, que a gente já viu? Não é 5? Então, nós temos 5 menos... Quem é agora e elevado a menos x? 1/5. Certo? Bom, a então sobre b é igual... Aqui você pode tirar o mínimo múltiplo comum. Ah, professor, como assim? O que é MMC? Suponho que você não saiba, tá bom? Você pode vir aqui tirar o MMC. Entre 5 e 1, você pode multiplicar um pelo outro, tá? 5 vezes 1 são 5. Então, você vai colocar o 5 aqui embaixo e fazer o seguinte. 5 dividido por 1, 5 vezes 5, 25. Menos 5 dividido por 5, esse 5 aqui dividido por 5 é 1. Vezes 1, 1. Agora, percebe o seguinte, você pode fazer direto, tá? Você ignora esse número aqui, não apareceu nada, você faz 5 vezes 5, 25, menos 1, que é o que tinha do lado de cá, tá bom? Você poderia fazer isso também, tá certo? Agora, nós temos a conclusão, que A sobre B é igual, 25 menos 1 são 24. 24 sobre 5. Agora, vejam, eu sei que A sobre B é uma fração irredutível. Portanto, eu tenho que fazer esse número do lado de cá virar uma fração irredutível para que eu chegue no valor de A sobre B. Mas olha só, existe algum número que eu divida em cima e divida embaixo e chegue a um resultado inteiro, que não seja um número com vírgula, que não seja um decimal? Não existe. Portanto, pessoal, nós já temos aqui uma fração irredutível. Ou seja, nós dizemos que 24 e 5 são números primos entre si. Portanto, nós só temos uma possível solução aqui. A gente tem que A só pode ser igual a 24, porque A está em cima, 24 está em cima. E o B só pode ser igual a 5. Por quê? Porque B está em cima e o 5, B está embaixo, desculpa, e o 5 também está embaixo. Portanto, o que foi pedido no exercício era simplesmente que nós façamos A mais B, não é isso? Então, eles querem que nós façamos 24 mais 5. E isso aqui é igual a 29. Portanto, essa é a nossa solução. A mais B é igual a 29. Certo, pessoal? Espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido o logaritmo natural. Ele não é difícil, é a mesma coisa do logaritmo comum que nós já estudamos, tudo bem? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal se você não for inscrito ainda e chame seus amigos para vir assistir aula junto conosco. Eu posso sempre estar postando conteúdos. Se você quiser um conteúdo específico, marca aí nos comentários que eu vou fazer de tudo para fazer um vídeo para você. Tudo bem? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais.